Graça e paz. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você o nosso devocional. Lembrando que você pode nos ajudar a divulgar a mensagem do Evangelho compartilhando esse vídeo, comentando a respeito desse vídeo e também curtindo. Vou pedir para você que está nessa caminhada conosco de 40 dias de jejum e oração, comente aí no YouTube, comente aí para nós aí, como é que está sendo a tua experiência, como é que você está fazendo o jejum. Se você não está fazendo, coloque alguma dúvida que você tenha sobre como fazer o jejum, coloque aí, coloque esses comentários, essas perguntas aí que eu vou estar olhando e vou estar respondendo para você. Comente, isso vai ajudar muito na divulgação do nosso vídeo. Hoje nós estamos no devocional do dia 14, não do dia 14, devocional 14, o dia é 13. O dia 13, mais devocional de número 14. E o tema de hoje é Cristo levou sobre si os nossos pecados. Um texto muito poderoso, muito abençoador que nós encontramos em Isaías 53. Esse texto é muito conhecido. Isaías 53, que diz assim, versículo 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados. Que texto maravilhoso! Esse texto do profeta Isaías, do capítulo 53, é um dos maiores textos messiânicos que apontam para o Cristo na cruz. Inclusive, algumas pessoas comentam, às vezes, porque Jesus era feio, porque Jesus não era bonito, porque a Bíblia diz, em Isaías 53, que ele não tinha parecer, não tinha formosura, e não havia nada, nenhuma beleza que nos atraísse. Mas, queridos, é importante entender o contexto do que o profeta está falando. O profeta está profetizando cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus, o Messias. Porém, ele está tendo uma imagem de Cristo na cruz. E, de fato, irmãos, Cristo na cruz não tinha beleza alguma que nos interessasse. Primeiro, porque ele estava na cruz e a cruz era um lugar para alguém que era maldito. Segundo, ele foi espancado, ele foi torturado, ele estava com o rosto desfigurado, ele estava na cruz com o seu rosto machucado, sangrando, ele estava com o rosto inchado, com hematomas. Obviamente, não havia nenhuma beleza para que nos atraísse. Então, esse é o contexto de Cristo na cruz. E é interessante que o texto fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que ele fez uma obra tremenda ali na cruz. É interessante perceber a história de Abraão. Quando no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor pede para Abraão que ele entregue seu filho Isaque como sacrifício. Como prova, Deus queria provar a fé de Abraão. E o texto vai nos falar em Gênesis que nesta caminhada vai indo justamente Isaque com seu pai Abraão. Isaque, o filho da promessa. Agora ele já era talvez um mocinho, já não era mais uma criança, não era tão pequeno, já entendia como acontecia, como o que estava acontecendo. Ele sabia que o seu pai ia fazer um sacrifício de adoração ao seu Deus. Ele sabia. Não é à toa que ele pergunta para o seu pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está tudo pronto aqui, mas cadê o cordeiro? E aí é quando Abraão faz aquela fala, traz aquela frase muito forte: Deus proverá para si o cordeiro. E há uma conexão, por que nesses dois textos? Porque Isaías está apontando para Jesus na cruz, que ele levaria os nossos pecados, ele levaria as nossas dores sobre si. E Abraão, ali nesta experiência do Monte Moriá, ali Isaque aponta para o Cristo. E ali, diferente de Deus Pai, Abraão teve a oportunidade de não precisar sacrificar o seu filho, ainda que ele estava disposto a sacrificar o seu filho. E quando ele está levando o seu filho Isaque, imagina o coração deste homem, imagina a dor,
Imagina a tristeza, a aflição no peito de Abraão, sabendo que o seu filho, filho da promessa, que era uma promessa que levou 25 anos para se cumprir, ele tinha cerca de 75 anos quando recebeu a promessa, estava com 100 quando o filho nasceu. Então já mais de 25 anos, comparando o tempo de idade que já tinha Isaac, imagina mais de 25 anos, o filho da promessa, ele esperou uma promessa e agora a sua promessa está diante dele, na forma daquela criança, daquele menino, daquele rapaz. E agora Deus pede para Abraão que lhe entregue este menino, lhe devolva a promessa. Por isso que ele é o pai da fé. Que coisa tremenda! Mas olha que outra coisa maravilhosa que encontramos no texto de Gênesis capítulo 22. Quando ele está subindo para o monte, o seu criado conversa com ele, diz: olha, vocês fiquem aqui. Ele diz para os seus criados: fiquem aqui, eu e o menino vamos lá no monte adorar e nós voltamos. Na mente de Abraão, ainda que ele estava sacrificando o seu filho, porque, irmãos, era algo comum no contexto do chamado Antigo Oriente Próximo. Era comum as nações pagãs sacrificarem seus filhos. Lembra que nós vamos encontrar mais adiante a figura do deus Moloque, um deus em que os pais eles entregavam seus filhos e sacrificavam seus filhos para o deus Moloque. Era o costume daquela época, muitos pais faziam, os cananeus faziam isto. Então era uma prática comum, só que a fé de Abraão era diferente. Abraão entendeu que ainda que Deus matasse seu filho, ainda que de fato Isaac morresse, o Deus que ele cria, o Deus que ele acreditava, o Deus que falou com ele, este Deus era poderoso para trazer de volta, para fazer restaurar, para ressuscitar o seu filho. Que coisa tremenda! Entenda que quando olhamos para esse texto, nós somos projetados para a figura de Deus Pai. Deus Pai também estava aflito. Deus Pai também estava com seu coração pesado. A Bíblia vai nos dizer que Deus virou as costas, ou melhor, a Bíblia não diz isso. Isso é uma conjectura nossa. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, Deus, de certa forma, ele virou as costas para Jesus. Ele não podia olhar, maldito é aquele que está no madeiro, ele não podia olhar para o seu filho na cruz. Então, naquele momento, Deus também, assim, em semelhança a Abraão, com seu coração pesaroso, mas diferente de Abraão, Abraão não precisou sacrificar seu filho, mas Deus Pai sentiu toda a dor de ter sacrificado seu filho. E agora, ao matar, ao permitir que seu filho fosse crucificado, com esta incumbência de ir na cruz pelo derramamento do seu sangue, porque a Bíblia também nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que o meu e teu pecado fosse remido, Jesus precisava verter o sangue dele, o sangue de Cristo, este sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, ou seja, ele se sacrificou por mim e por você, ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas agora, diferente de Abraão, Abraão não sacrificou o seu filho, Deus sacrificou o seu filho, só que a diferença é o seguinte, é que no terceiro dia, este mesmo Deus, que podia sim ressuscitar Isaac, se fosse o caso, ele não precisou ressuscitar Isaac, mas ele ressuscitou o seu filho, aleluia! Ao terceiro dia, Jesus Cristo venceu, se levantou da morte, venceu a morte, e com ele, Paulo vai dizer que nós que fomos sepultados com ele na sua morte, nós agora ressuscitamos com ele pelo batismo, aleluia! Que coisa tremenda! Cristo levou as nossas dores, Cristo levou sobre si os nossos pecados, mas ele ressuscitou, glória a Deus! E por isso hoje, esta é a mensagem do poder do Evangelho. Abraão não precisou sacrificar o seu filho, mas também seu filho, obviamente, não precisou ser ressuscitado. Deus Pai, o nosso grande Pai, sacrificou o seu filho.
O seu filho foi o sacrifício, o seu sangue foi derramado, mas este mesmo Deus ressuscitou seu filho da morte. E há uma promessa para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Nós vamos também, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar para uma nova vida. Nós ressuscitamos com Cristo para uma nova e viva esperança, e agora nós não somos mais dominados pelo pecado, porque Jesus levou sobre si, sobre a sua vida, na sua morte, Ele levou os nossos pecados, e isso nos torna santos em Cristo Jesus. Por isso eu e você somos santificados por Cristo, porque nós fomos separados por Ele, fomos perdoados por Ele, tivemos os nossos pecados lavados, a nossa alma lavada, somos nova criatura, porque Cristo, Ele se entregou por nós na cruz. E agora, meu irmão, minha irmã, você não pode de forma alguma negligenciar, você não pode de forma alguma deixar de lado, não perceber, não ser tocado por esta verdade que você deve a sua salvação, a sua vida a Cristo Jesus. Nós somos, como disse Paulo, devedores. Paulo disse: eu sou devedor. Eu sou prisioneiro de Cristo. Irmãos, nós somos livres em Cristo, mas ao mesmo tempo somos eternos devedores, porque Ele nos salvou. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você possa nunca esquecer que Cristo levou sobre si os teus pecados. Amém.